E se disséssemos que apenas uma empresa, que você provavelmente desconhece, possui ativos equivalentes a mais de 40% do produto interno bruto dos Estados Unidos da América, e junto com apenas outras duas, controla quase 90% das empresas mais poderosas da América? Se você acha isso loucura, espere, pois estamos apenas começando. Há muito mais a descobrir, e não é teoria da conspiração maluca. Estamos nos atendo aos fatos ao revelar as 10 empresas que secretamente comandam o mundo. Número 10. NVIDIA. Algumas das empresas em nossa lista estão aqui não apenas por quão poderosas elas são agora, mas por quão poderosas elas se tornarão no futuro. Há alguns anos, a NVIDIA era pouco conhecida, exceto por jogadores que viam seu logo nas telas de carregamento dos games. Agora a NVIDIA está em todas as notícias. Então, o que exatamente a NVIDIA faz e por que todos estão falando sobre isso? A NVIDIA está liderando isoladamente a revolução da IA. Apesar de envolvida em diversas áreas tecnológicas, a empresa é mais conhecida por uma coisa: a fabricação de GPUs, unidades de processamento gráfico. As GPUs são responsáveis por gerar as imagens do computador. Elas recebem dados digitais e geram dados visuais. A inteligência artificial requer enormes centros de dados de computadores interconectados e GPUs de alto desempenho para funcionar. Embora a IA não seja realmente inteligente, ela precisa de muitos computadores para executar todas as respostas potenciais e determinar qual é a mais provável. E é aí que a NVIDIA entra. Ela dominou o mercado de GPUs de alto desempenho. Antes, eles criavam visuais incríveis para Metal Gear Solid, mas a NVIDIA viu o futuro. Há alguns anos, notou-se que as GPUs tinham grande potencial e iniciou-se um forte investimento em chips desenvolvidos especificamente para IA. Eles foram chamados de GPUs programáveis, personalizáveis para executar diversos cálculos usados na inteligência artificial. Embora especialistas achassem que era uma aposta arriscada da NVIDIA, acabou sendo um acerto em cheio, e agora eles são os únicos no mercado. Eles foram os primeiros e únicos a investir nessas GPUs antes mesmo do ChatGPT chegar ao mercado. O ChatGPT foi treinado em 10.000 GPUs da NVIDIA. Segundo um analista de Wall Street, há uma guerra de IA em curso, e a NVIDIA é a única fornecedora de armas. Atualmente, gigantes da tecnologia como Google, Meta, Apple, Microsoft e OpenAI dependem dos chips da NVIDIA para operar. As GPUs deles alimentam chatbots, CPUs e tecnologia de veículos autônomos. Tesla, apesar de algumas gigantes da tecnologia e outras empresas terem começado a produzir chips, a NVIDIA ainda está anos-luz à frente. Atualmente, a empresa detém 80% do mercado de chips, unidade de processamento gráfico. Isso pode explicar porque o valor de mercado da empresa passou de 364 bilhões em 2023 para 3,65 trilhões em 2024. Em apenas um ano, a NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Enquanto isso, temos decepcionado o Duolingo com nosso progresso em espanhol. A empresa ultrapassou o valor de 3 trilhões de dólares, sendo a primeira do setor de chips a atingir esse patamar. Mas é o que ocorre quando 50 das 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América precisam comprar seus chips de você. Apesar de ser uma ótima notícia para acionistas da NVIDIA, isso significa que todo o mercado de IA depende agora do cronograma de produção de uma só empresa, o que já causa problemas aos compradores. A Supermicro Computer afirmou que a NVIDIA não está atendendo à demanda por chips de IA, resultando em lucros abaixo do esperado. Número 9. Saudi Aramco, conhecida como as empresas Exxon, BP e Shell, que cobram caro nos postos e às vezes têm vazamentos que matam populações inteiras de peixes. Embora não sejam as maiores empresas no ramo do petróleo, essa honra vai para a Saudi Aramco, uma empresa petrolífera saudita. Eles tiveram uma sequência de vitórias nos últimos anos devido a uma combinação perfeita de fatores. Conflitos globais interromperam o fornecimento e elevaram os preços do gás, gerando grandes lucros para a Saudi Aramco. A receita deles disparou, tornando-os a empresa mais lucrativa do mundo. Outras empresas também se saíram bem.
A ExxonMobil fez 56 bilhões em 2022. A Aramco vendeu 592 bilhões de dólares em petróleo e petroquímicos no mesmo ano, obtendo um lucro de 156 bilhões. Se você está se perguntando quem é o dono da Saudi Aramco, que significa Companhia de Petróleo da Arábia Saudita, é uma empreitada entre o Reino da Arábia Saudita e, bem, o Reino da Arábia Saudita. O governo saudita detém 92% das ações e os 8% restantes pertencem ao Fundo Soberano de Riqueza da Arábia Saudita, um fundo de investimento público. Então, como a Aramco concentrou tanta riqueza, através de táticas do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, conhecido como Mohammed bin Salman, quando Mohammed bin Salman chegou ao poder em 2018, ele deteve quase 400 magnatas do petróleo saudita e membros da própria família real no Ritz-Carlton para uma suposta interrogação. Ele alegou que todos estavam sendo detidos por suspeita de corrupção. Então, ele sugeriu educadamente que parassem de perguntar. Os reais e magnatas, desejando encerrar o interrogatório interminável e as horrendas acomodações do Ritz-Carlton para voltar aos seus palácios, acabaram jurando lealdade ao Mohammed bin Salman, junto com mais de 100 bilhões de dólares em dinheiro. Nenhum magnata do petróleo saudita apareceu na lista global de bilionários da Forbes desde então, embora fossem presenças permanentes antes disso. Muitos dos lucros da Aramco são reinvestidos de volta no reino. A Arábia Saudita está buscando modernizar sua imagem global, abrindo-se ao turismo pela primeira vez em décadas e investindo em novos projetos de infraestrutura glamurosa e alta tecnologia. O mais impressionante e semi-inútil desses projetos propostos tem que ser o Neom. Será uma cidade futurista de 9 milhões de pessoas na costa do Mar Vermelho e construída em uma linha de 110 milhas de comprimento e 600 pés de largura, imaginativamente chamada de A Linha. Funcionará com IA e energia renovável sem carros ou emissões. A riqueza aumentada da Arábia Saudita via Aramco proporcionou-lhe enorme poder político e diplomático para alcançar seus objetivos globalmente. Número 8. BlackRock. Quando as pessoas pensam em empresas que comandam o mundo, especialmente nos Estados Unidos da América, elas pensam em conglomerados infames, talvez grandes bancos ou impérios de mídia. Mas existem empresas mais importantes e bem escondidas que mantêm a maioria das ações e, portanto, o controle de praticamente todos esses grandes conglomerados. Os mestres dos marionetistas. Conhecidos como os três grandes, os problemas com os três grandes dirigindo o mundo são bastante semelhantes, então usaremos cada empresa para explicar um dos principais problemas. Empresas como a BlackRock atua como fiduciária, ou seja, as pessoas confiam nos funcionários da empresa para investir seu dinheiro. Eles atuam principalmente oferecendo fundos mútuos, nos quais investidores podem unir seu dinheiro para adquirir um portfólio de títulos, ações ou outros investimentos. Tantas pessoas confiaram na BlackRock com seu dinheiro que a empresa agora tem 11 trilhões e meio de dólares em ativos. E se isso parece um valor absurdo, é porque de fato é. O produto interno bruto dos Estados Unidos da América em 2023 foi de 27,36 trilhões de dólares. Os ativos da BlackRock equivalem a 42% disso. Os ativos da BlackRock superam a soma dos gastos governamentais dos 10 países mais ricos do mundo. Um dos principais problemas com uma empresa acumulando tanto dinheiro e poder é que a BlackRock tem uma influência desproporcional nas decisões corporativas na maioria das principais indústrias americanas. O como e o porquê vão surpreender você, como logo aprenderemos. Contudo, a BlackRock opera globalmente, não apenas com empresas, mas também com governos. A BlackRock foi pioneira ao ter acesso aos mercados de ações e títulos da China, tornando-se a primeira empresa estrangeira a iniciar um negócio de fundos mútuos no país. A mídia celebrou este novo avanço na cooperação financeira entre Estados Unidos da América e China, enquanto especialistas da indústria financeira questionavam o que exatamente a BlackRock prometeu à China em troca. É improvável que Xi Jinping tenha aberto o mercado chinês para uma grande empresa americana após anos de proibições por mera generosidade. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América tinha a mesma dúvida. Ela não gostou de algumas das respostas que encontrou.
Eles acusaram a BlackRock de investir significativamente em empresas chinesas bandeira vermelha que foram sancionadas pelos Estados Unidos da América. Isso inclui empresas que desenvolvem o exército da China, possibilitam seu estado de vigilância tecnológica totalitária e, o mais alarmante, ajudam a administrar campos de trabalho forçado na região uigur. A BlackRock também foi acusada de contribuir para o desmatamento da Amazônia, entre outras alegações. Se os interesses financeiros da BlackRock entrarem em conflito com os interesses nacionais e civis dos Estados Unidos da América, é duvidoso que a empresa priorize o bem-estar dos cidadãos em detrimento de seus lucros. Assim como, número 7. A Vanguard é uma das empresas conhecidas como as Três Grandes, sendo a terceira a chegar. A Vanguard também é uma fiduciária com uma influência preocupante. Especialistas financeiros estimam que as Três Grandes controlam mais de 88% das 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos da América. Nos dias de hoje, os principais acionistas são os donos da maior parte das ações das empresas. Isso inclui algumas das maiores empresas americanas, como Apple, ExxonMobil, General Electric e Coca-Cola. Quando as corporações justificam sua ganância, alegando o dever para com os acionistas, não se referem a você em casa com suas poucas ações da Apple compradas anos atrás. Eles discutem sobre Vanguard, BlackRock e outros gigantes que dominam o mercado. Algumas das poucas empresas que ainda possuem supervisão e propriedade privada incluem gigantes da tecnologia como Amazon e Meta. Talvez por isso você ouve mais sobre Jeff Bezos e Mark Zuckerberg do que CEOs de empresas como a Coca-Cola, pois os Três Grandes têm mais influência sobre o que seu conselho executivo faz. E a Vanguard é mais direta sobre sua interferência nas decisões corporativas do que suas empresas irmãs. Enquanto a BlackRock afirma que não possui as ações em que investe, ela apenas as gerencia para seus clientes. O diretor executivo da Vanguard, William McNabb, teve uma visão diferente. Em 2015, ele admitiu publicamente a influência decorrente de possuir participações tão grandes em grandes empresas. No passado, alguns erroneamente presumiram que nosso estilo de gestão predominantemente passivo sugere uma atitude passiva em relação à governança corporativa. Nada poderia estar mais longe da verdade. Resumidamente, eles podem e certamente irão interferir nas decisões e governança corporativas quando desejarem. Porque não importa o que a BlackRock está tentando dizer, os Três Grandes têm direito a votar nas decisões da empresa de acordo com o tamanho de suas ações. Eles votam com a gestão e não com os acionistas, em cerca de 90% das vezes, de acordo com professores e pesquisadores da Universidade de Amsterdã que analisaram os dados. Como uma empresa como a Vanguard se tornou tão poderosa? Tudo começou após a crise financeira de 2008, um choque que abalou o sistema econômico. Após o colapso dos mercados, que devastou economias, as pessoas buscaram investimentos mais seguros para evitar perder suas casas e poupanças novamente. Antes, eles investiam em fundos geridos ativamente, onde os gestores analisavam o mercado para tentar obter retornos superiores à média do índice acionário. O problema era que esses gestores muito bem pagos, lidando com milhões de dólares, raramente conseguiam cumprir suas promessas. Porém, eles ainda pagavam de 1 a 2% em taxas anualmente. O público, especialmente aqueles que acham fundos mútuos um tópico interessante para jantares, pensou: por que não economizar esse 1 a 2% e investir em um fundo de índice, obtendo o mesmo retorno, se não mais? E foi exatamente isso que eles fizeram. De 2007 a 2016, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares foram retirados de fundos gerenciados ativamente e 1 trilhão e 400 bilhões de dólares foram colocados em fundos de índice. Quem gerenciava a maioria desses fundos de índice? Seriam a BlackRock, Vanguard e State Street. Agora que muitos investidores dos Estados Unidos da América colocaram seu dinheiro em 3 grandes empresas como a State Street, eles controlam grandes empresas dos Estados Unidos da América. O que isso significa para a economia atual e futura? Sem surpresa, nada de bom. Muitas grandes empresas têm se fundido ao longo dos anos, indústrias como bancos, mídia e aviação que costumavam ser administradas por 50 ou 60 empresas diferentes, no final do século XX agora podem ser administradas por 4 ou 5 empresas.
Isso gera um ambiente bastante inadequado para a competição, pois não a possibilita de fato. E o que as megacompanhias que permanecem no topo têm em comum após seus concorrentes serem incorporados ou saírem do mercado? Eles são controlados pelos três grandes. Você já notou seu banco implementando regras injustas, com taxas abusivas de cheque especial e cartão de crédito? E ao tentar mudar de banco, percebe que as ofertas não são melhores? State Street e suas empresas irmãs têm participações controladoras na JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e Citigroup. Então será difícil encontrar um melhor atendimento ao cliente em breve. Tentou reservar um voo em uma boa companhia aérea dos Estados Unidos da América e descobriu que não existe? Adivinha o quê? Big Three tem participações na Delta, United e American Airlines. Os CEOs dessas empresas respondem ao Big Three. Se eles reduzirem preços ou eliminarem taxas abusivas, significa menos dinheiro retornando para seus três principais acionistas. E se o próprio Big Three tenta enganar os clientes, por que as empresas que eles controlam agiriam diferente? Em 2021, os Estados Unidos da América, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América descobriu que a State Street fraudou seus clientes em centenas de milhões de dólares ao longo de décadas de uma maneira simples. De acordo com o procurador dos Estados Unidos da América, Nathaniel R., eles acrescentaram margens ocultas às cobranças rotineiras por despesas próprias. Mandel. Após 17 anos cobrando de seus clientes mais do que deveriam para embolsar a diferença, a State Street foi multada em 115 milhões de dólares. A má notícia é que, a partir de 2024, a State Street tem US dólares americanos 4,7 trilhões em ativos sob gestão e os impérios corporativos que eles controlam também estão tentando controlar o mundo por conta própria. Empresas como, número 5, Comcast. A Walt Disney Media Company pode ser a empresa de entretenimento mais reconhecida do mundo, mas a Comcast é na verdade a maior e possivelmente a mais importante. Isso porque a Comcast não é apenas gigante em TV, mídia e filmes, mas também possui parques temáticos e uma rede global de telecomunicações. Sua propriedade mais famosa é a NBC Universal. Isso significa que, além dos estúdios Universal, a Comcast é proprietária da NBC United States of America, Syfy, Bravo e do Peacock, apesar de terem separado alguns de seus canais a cabo em uma empresa distinta recentemente. A Comcast também é dona dos estúdios de animação DreamWorks, responsáveis por Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar e Como Treinar o Seu Dragão. Na verdade, a Comcast adquiriu tantas propriedades que se expandiu além do entretenimento e da mídia, entrando em outros domínios, como a tecnologia que permite o acesso a esses conteúdos. Uma de suas maiores marcas é a Xfinity, que fornece serviços de cabo, internet e telefonia fixa para os 10% que ainda os utilizam. Se você está pronto para abandonar sua linha fixa e as 10 chamadas extras de telemarqueteiros e golpistas que vêm com ela, você pode usar a outra marca da Comcast para falar em um celular, a AT&T. O problema é que, em muitos casos, a Comcast, como sua rival Charter, opera como um monopólio. Um relatório de 2020 com dados da Comissão Federal de Comunicações revelou que a Comcast e a Charter detêm monopólio absoluto do serviço de internet para ao menos 47 milhões de pessoas. Outros 33 milhões também não têm competição real, tendo apenas a alternativa de Digital Subscriber Line mais lento e menos confiável. Isso levou a inúmeras reclamações online sobre os preços online da Xfinity e da Comcast e seu serviço. Mas por que uma gigante empresa de mídia sequer tentaria melhorar se sabe que não há realmente outra opção para seus clientes? Mas a Comcast tem alcance além dos Estados Unidos da América. Sua outra enorme propriedade de mídia é a Sky, a maior provedora de TV paga na Europa. É por isso que a Comcast lidera em ganhos entre as empresas de mídia. Ela obteve 45 bilhões e 62 milhões em lucros em 2023, com uma receita total de 121 bilhões e 57 milhões. 4. Walmart. Você pode estar confuso, pois sua última interação com a empresa foi uma rápida compra de uma camisa após manchar aquela bonita a caminho da festa de um amigo. Controlando o mundo, você acha? Isso é um pouco demais.
Mesmo que você nunca tenha entrado em um Walmart ou more em um país sem um, as práticas comerciais do Walmart provavelmente moldaram sua vida de formas que você nem percebe. O Walmart é o maior empregador do mundo hoje, com 2 milhões e 100 mil funcionários, cerca de 1 milhão e 600 mil deles nos Estados Unidos da América. Mas também impacta significativamente as pessoas que emprega indiretamente, como fabricantes, trabalhadores de fábricas e empresas locais. O Walmart é tão massivo que não apenas faz pedidos, ele diz às fábricas o que produzir, como fazer e quanto. As fábricas, desesperadas por um contrato com um cliente tão grande quanto o Walmart, rapidamente concordam, apenas para descobrir que assinaram sua própria sentença de morte. Isso aconteceu com grandes fabricantes dos Estados Unidos da América, como a Master Lock, de cadeados, e a Huff, de bicicletas. Nos anos 80, o Walmart fez um 900 mil de baixo custo, o dobro da capacidade de fabricação da empresa. Ansiosa para trabalhar com o Walmart, a Huff entregou seus planos aos seus concorrentes para que todos trabalhassem horas extras para atender a demanda, e milagrosamente eles conseguiram. Mas o Walmart nunca estava satisfeito. Eles queriam mais produtos a preços mais baixos em menos tempo. A Huff mudou de uma fábrica sindicalizada para uma não sindicalizada, depois terceirizou para a China, antes de declarar falência em 2004. O que restou da empresa agora opera totalmente fora da China. E essa é a história de tantas empresas, particularmente empresas de manufatura dos Estados Unidos da América, que o Walmart destruiu. O foco implacável do Walmart em oferecer os preços mais baixos enquanto permanece uma das empresas mais lucrativas do mundo tem um custo. Isso geralmente resulta em cortes nas fábricas ao redor do mundo e, por vezes, em violações evidentes dos direitos trabalhistas. Também teve um grande papel na depressão das comunidades americanas. Economistas da Universidade da Califórnia, Irvine, descobriram que quando o Walmart se instala em uma cidade, tem efeitos devastadores. O emprego local cai, pequenas empresas são dizimadas, os salários diminuem e a pobreza aumenta. O Walmart elimina do mercado pequenas lojas locais e familiares que são suas concorrentes. Ele pode reduzir preços e vender uma ampla gama de produtos, enquanto subpaga seus funcionários. Os funcionários do Walmart recebem, em média, 15%, a menos que os de outras grandes varejistas. Ele também resiste ferozmente aos sindicatos onde opera, deprimindo ainda mais os salários. Em pequenas comunidades, as pessoas locais têm poucas opções de lugares para fazer compras, trabalhar ou começar seu próprio negócio que possa competir com o Walmart. Aqueles que trabalham no Walmart mal conseguem sobreviver com seus salários. Pode não ter causado sozinho a corrida para o fundo nos salários americanos, a desindustrialização dos Estados Unidos da América, condições horríveis nas fábricas no exterior, mas o Walmart fez tudo o que pôde para incentivar e impor essa nova realidade. É difícil imaginar a Johnson & Johnson, conhecida por shampoo sem lágrimas e comerciais emocionantes de bebês, como uma empresa todo-poderosa que domina o mundo. Porém, a J&J produz diversos produtos além do shampoo para bebês, sendo os farmacêuticos os mais relevantes. Não apenas uma empresa farmacêutica. Johnson & Johnson é a empresa farmacêutica. Eles são a maior empresa farmacêutica do mundo em valor, valendo 85 bilhões e 200 milhões em 20 e 23. Você se surpreenderia com a quantidade de marcas médicas, farmacêuticas e biotecnológicas pertencentes à empresa. Essas marcas incluem Benadryl, Motrin, Sudafed, Tylenol e outros medicamentos conhecidos de venda livre. Se você tem resfriado, alergia ou dor de cabeça, provavelmente precisa dar seu dinheiro para a Johnson & Johnson. Mas isso não é tudo. Usa lentes de contato. A Acuvue e a Visine fazem parte da Johnson & Johnson. Você está perdendo seu cabelo? Pegue um pouco de Rogaine de Sim, você adivinhou, Johnson & Johnson. Neosporin te protege. Intolerante à lactose, é aí que entra o lactato. Precisa de um hálito fresco de menta? Diga olá para a Listerine. Tudo isso trazido a você por uma das maiores gigantes farmacêuticas que o mundo já viu. Eles também possuem linhas de cosméticos para a pele, como a Neutrogena. Você bateu o cotovelo na cadeira de susto ao ouvir tudo isso e se arranhou um pouco? Coloque um curativo, que é, sim, mais uma vez um produto da Johnson & Johnson. Band-Aid é uma marca, não um nome genérico para algo que ajuda a curar cortes e remover pelos do braço.
Embora a J&J possua muitas marcas, isso não significa necessariamente que eles estão fazendo algo suspeito. O problema é que a maior parte da receita da Johnson & Johnson vem de produtos farmacêuticos, não de cosméticos e itens domésticos. Porém, diferente de itens como band-aids ou shampoo infantil, seus produtos farmacêuticos não possuem a marca da empresa. Não é de se admirar que você nunca soube que tanto a solução para lentes de contato quanto o seu Tylenol vêm da mesma empresa. A falta de transparência sem motivo aparente é preocupante. Sendo uma grande corporação, a Johnson & Johnson enfrentou diversos processos e alegações ao longo dos anos. Recentemente, um júri ordenou que a empresa pagasse bilhões de dólares a 22 mulheres que desenvolveram câncer de ovário pelo uso de seu talco em pó, talvez o mais devastador até agora. Foi revelado que a Johnson & Johnson sabia que seu talco em pó estava às vezes contaminado com amianto, e eles tentaram encobrir isso. Um júri ordenou que a empresa pagasse as vítimas, considerando o comportamento mais que suspeito. 2. Cargill. Você pode estar se perguntando, o que é um Cargill? E você pode se surpreender ao saber que é a maior empresa privada dos Estados Unidos da América. Estima-se que em 2024 tenha faturado 160 bilhões de dólares. Então, o que é isso? Cargill é uma gigante na produção de alimentos, fabricando diversos ingredientes que chegam à sua mesa de jantar. Farinha, carne bovina, sal, milho, carne suína, óleo, etc. O site da empresa diz que seu propósito é nutrir o mundo de uma maneira segura, responsável e sustentável. Parece ótimo. Então qual é o problema? O problema é que, em seus 155 anos de operação, a Cargill frequentemente falhou em cumprir essa promessa e, na verdade, fez questão de causar muito dano ao mundo ao invés disso. E esses são apenas os incidentes que sabemos. Como a Cargill é uma empresa privada com 88% pertencente à família Cargill, ela não tem obrigação e provavelmente nenhum incentivo de compartilhar muitas informações sobre suas operações com o público. Eric Milston, professor da Universidade de Sussex, afirma que a maior parte das principais commodities agrícolas mundiais é controlada por apenas 4 empresas internacionais de comércio. A Cargill é uma delas. Ele afirma, assim como outros especialistas, que a Cargill contribuiu para direcionar a agricultura mundial para poucas commodities baratas, como trigo, milho e soja, que podem ser produzidas em larga escala e em grandes volumes. Essa mudança na indústria levou muitas fazendas familiares à falência e transformou a agricultura em um setor dominado pelo agronegócio. Mas isso não é tudo. A Cargill teve um efeito devastador não só no meio ambiente, como também nas vidas humanas globalmente. Desde o ano 2000, a empresa foi responsável por vários surtos de alimentos contaminados, incluindo listeria e salmonela. Em 2004, eles despejaram 60 milhões de galões de resíduos tóxicos em riachos da Flórida e 65 milhões de galões de ácido na Baía de Tampa. Em 2005, o Fórum Internacional de Direitos Trabalhistas processou a Cargill. Descobriram que crianças malianas eram traficadas para a Costa do Marfim para trabalhar longas jornadas sem pagamento e com espancamentos frequentes, produzindo cacau para a Cargill. Esse tipo de trabalho é análogo à escravidão. Eles também foram acusados de usar trabalho infantil na Papua Nova Guiné para produzir óleo de palma. Em 2018, um tribunal permitiu que ex-escravos na Costa do Marfim processassem a Cargill. As crianças que trabalharam na fazenda de cacau disseram que representantes da Cargill visitaram as fazendas e sabiam que havia crianças trabalhando lá. O deputado Henry Waxman, da Califórnia, os chamou de pior empresa do mundo. Porém, a outra empresa citada no processo de trabalho infantil forçado contra a Cargill, que precisamos discutir. O que vem à mente quando você pensa na Nestlé? Chocolates? A Nestlé, gigante dos alimentos, pode estar controlando muito mais do que se imagina, principalmente quando se trata de nossa água. Com o avanço da instabilidade climática e a escassez de água global, a disponibilidade desse recurso se tornou um assunto polêmico. Especialistas acreditam que, assim como guerras passadas foram travadas por petróleo, as futuras serão por água, um recurso ainda mais essencial para a sobrevivência. Afinal, seu corpo só aguenta 3 dias sem água já sem seu carro. Você duraria pelo menos uma semana.
mas a Nestlé decidiu ficar com toda essa água para si mesma. A empresa foi criticada por retirar água de fontes públicas, engarrafá-la e vendê-la aos clientes a preços exorbitantes. Em 2017, a Nestlé bombeou mais de 130 milhões de galões de água no noroeste de Michigan. A água foi retirada de poços da área que deveriam estar disponíveis ao público. A Nestlé pagou uma taxa para bombear a água desses poços, um total de $200. Para ser claro, essa taxa não era por poço, era a taxa anual para bombear tudo o que podiam. O problema vai além da mera exploração de uma fonte pública de água. Quando a Nestlé bombeia a água subterrânea, riachos naturais e outros recursos, frequentemente esgota essa fonte hídrica. A empresa não só pega água pública e vende de volta para o público por um preço absurdamente alto, como também está eliminando completamente essa fonte de água para as pessoas que a usam e precisam dela, enquanto faz mais de 3,5 bilhões em vendas globais de água engarrafada. A Nestlé fez $111 bilhões em receita anual em 2023, tornando-se a maior fabricante de alimentos do mundo. Além de tentar controlar e esgotar nosso escasso suprimento de água, a Nestlé cometeu grandes violações dos direitos humanos. A Nestlé também foi citada na ação judicial contra a Cargill, pois ex-escravos infantis alegam que seus representantes visitaram as fazendas de cacau e tinham conhecimento do trabalho forçado de crianças no local. Após a Suprema Corte dos Estados Unidos da América rejeitar o processo em 2021 por razões técnicas, a Nestlé se comprometeu a melhorar. Mas o gigante dos alimentos já quebrou promessas similares antes, como apontou o Washington Post. Em 2001, prometeram acabar com o trabalho infantil em sua cadeia de fornecimento, mas isso não se concretizou. Você sabia sobre as empresas que secretamente controlam o mundo inteiro? O que mais te surpreendeu? Comente abaixo sua opinião. Confira agora as empresas mais antigas do mundo ou assista a este vídeo.